agradecemos, Senhor, pelo privilégio da tua casa, Senhor Deus, para te louvar, exaltar e agradecer o teu nome, Senhor. Ó Pai dos céus, nesta noite, Senhor Deus, estamos prontos para receber o maná do céu. Que seja uma noite ainda de vitória, de livramento, Senhor Deus, e de avivamento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jânio, com a palavra. Graças a Deus. Salve a igreja com parte do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres nessa noite, diga amém. Amém. Se alguém também está alegre, diga aleluia. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia. O terceiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Levítico. Escrito por Moisés. Um dos livros do Pentateuco. Nós iremos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Já agradeço a oportunidade otorgada à minha pessoa pelo pastor da igreja, nosso pastor Miguel José, a responsabilidade de abrir essa festividade, esse conclave espiritual ao qual estamos fazendo parte. E hoje é só o primeiro dia. Diga amém. Amém. Ainda tem mais 4 dias para você dar glória a Deus e aleluia. E o fogo de Deus arder no mundo irlandês. Só quem crê, irmão, levante a mão e dá glória ao Senhor. O fogo de Deus vai arder aqui no mundo irlandês. Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Versículo conhecido dos irmãos. Levítico 3, capítulo 13, está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Os irmãos não escutaram. Se tivesse escutado, tinha dado glória bem alto para Jesus. Vou repetir: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora toda a igreja repetindo comigo: o fogo arderá continuamente sobre Mutirão 2 e não se apagará. Dá glória para Jesus nessa noite. O Senhor vai acender as lamparinas, aleluia, do Mutirão 2, e a sua glória vai bailar sobre a igreja, sobre os moradores do Mutirão 2, porque Deus tem ouvido a oração da sua amada igreja. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, te damos graça nessa noite pela tua palavra, Senhor, a tua vontade que é expressa, Senhor, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que não venha eu, Senhor, nessa noite ministrar a tua palavra, mas eu empresto a minha boca ao teu Santo Espírito, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que os pregadores que vão vir, Senhor, posteriormente a mim, que o Senhor tome a boca de cada um deles e que no Mutirão 2, aleluia, venha sussurrar até os confins da terra que tem profeta de Deus no Mutirão 2 e que o Senhor trabalha de uma forma poderosa no meio dos crentes da tua igreja. Toma sede em nome de Jesus. Amados, grande é a responsabilidade nessa noite. Depois que eu me converti, há 8 anos atrás, com 3 meses eu estava pregando com um dos novos crentes, 3 meses de convertido. Depois de 8 anos, parece que é a primeira vez, pastor Miguel. Nervosismo. Aí uma vez um pregador falou o seguinte, muito conhecido no Brasil: o dia que eu subi no púlpito para pregar a palavra do Senhor e as minhas pernas não tremer, eu não prego mais, do lugar a outro. A palavra que Deus, irmãos, colocará em meu coração é uma palavra conhecida.
casa. Foram 10 dias de preparação, 10 dias de consagração, pedindo ao Senhor que Deus revelasse algo para os irmãos dessa noite. Porque a palavra primeiro que mastiga o pregador, depois passa para o povo. Há esse trabalhar, há essa organização no ministrar a palavra de Deus. Eu quero trazer ou subordinar o tema da mensagem nessa noite. O tema é: o que fazer para que o fogo não venha se apagar? Agora o santo cheiroso que está ao teu lado, diz para ele: o que fazer para que o fogo da tua vida e da minha vida, da nossa vida, da vida da igreja de Maceió, da nossa Alagoas, do nosso Brasil, não venha se apagar? É uma indagação. E toda boa pergunta há de se ter uma boa resposta. E a Bíblia Sagrada, ela responde algumas perguntas, acendendo assim a curiosidade do homem, a qual tem a sua vida como leitor da palavra de Deus. Queridos, Moisés ele escreveu o livro de Levítico. Não só o livro de Levítico, mas 5 livros: Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido segundo a Septuaginta como Pentateuco. 5 livros, pente grego quer dizer 5. Teuco livro, 5 livros escritos por Moisés. Mas me chamou a atenção, e baseado também no tema deste conclave, deste momento, dessa festa espiritual dos crentes, não só dos crentes, mas de todo aquele que quer compartilhar dessa festa, quer se envolver de uma forma completa, de corpo e alma nessa festa espiritual, organizada pelos crentes, mas patrocinada por Deus, porque o fogo, o avivamento, quem faz é Deus no meio da igreja, porque a igreja é dele, tudo pertence a ele, o povo é dele. E se o povo de Deus está presente aqui nessa noite, vai dando glória ao Senhor, porque Deus vai falar com o teu coração nessa noite. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Moisés, ele começa no livro de Levítico, ele fala por 31 vezes sobre fogo. Na Bíblia Sagrada, nós, pegando referência sobre fogo, você vai ver 421 vezes em toda a Bíblia falando sobre fogo. E se observarmos, discorrendo pelos livros, tanto do Pentateuco como os livros históricos, profetas maiores, menores, os livros poéticos, também vamos para o livro dos Evangelhos, nós vimos que no deserto Deus guiou o seu povo com uma coluna de fogo. Com fogo Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que Sansão incendiou a seara dos filisteus. Foi com a tocha de fogo que Gideão derrotou o exército dos midianitas. Foi com fogo que Elias destruiu os seus inimigos que quiseram tirar a sua vida. Foi com fogo que Deus respondeu a oração de Elias no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal e os profetas de Azera. Foi com fogo, irmãos, que João, em Lucas capítulo 3, ele diz: ora, Jesus, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós já vimos que fogo está na Bíblia. Deus fala através do fogo. Esse no capítulo 3, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, estando ele pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, diz o texto bíblico que ele sobe o monte, e ele se afastando um pouco das ovelhas, ele olha para uma região do monte, o monte pedregoso, o monte quente,
Mas Deus apareceu para Moisés em uma tocha de fogo. Deus sempre, irmãos, está se revelando através do seu povo na história, no fogo. Só que uma vez Deus, o mesmo Deus que falou com Moisés, estando ele no Monte Sinai, alguns anos atrás, Deus chama novamente Moisés e diz: Moisés, tu vai fazer, Moisés, uma cópia daquilo que tem no céu. Aí Moisés diz: Senhor, o que é que tem no céu e eu vou fazer aqui? Tu vai fazer um tabernáculo para mim, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero que meu povo tenha um lugar e que todo dia venha ir a esse lugar e denotar a adoração a Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso. Aí Moisés, obediente, diz o texto bíblico que Moisés: está bom, Senhor, vou fazer do mesmo jeito. Moisés pega os homens israelitas, homens compromissados com Deus, e esses homens começam a fazer alguns objetos que iam estar dentro do tabernáculo. Moisés fez um tabernáculo, irmão, e esse tabernáculo tinha 50 metros por 25. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 40, que quando Moisés fez o tabernáculo, falou para o povo fazer a mesa da propiciação, fazer o candelabro, montar o altar bem no início da porta da tenda da congregação, para que o povo também fizesse a pia de bronze que ficava depois do altar que fazia o sacrifício. Depois que Moisés também fez com que o homem ou os homens israelitas montassem o tabernáculo, e não só o tabernáculo, mas a tenda da congregação, porque uma coisa é o tabernáculo. Quando falamos de tabernáculo, falamos em um todo, mas nós sabemos que o tabernáculo se dividia em 3 partes. A primeira parte era conhecida como átrio exterior. Nesse átrio exterior se encontrava o altar do sacrifício. É interessante, estava eu estudando sobre o altar do sacrifício, e eu vi que assim que você entrasse no tabernáculo, você estava de cara com o altar. O que aprendemos com isso? Isso tem lição para nós, irmãos. Aprendemos que ninguém entra na casa do Senhor sem antes prestar um culto a Deus, o sacrifício a Deus. Você está presente nessa noite, prestando, aleluia, um culto adorável, aceitável ao Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso, irmãos. E logo na entrada do tabernáculo se encontrava ali, irmãos, o altar em que o sacerdote ele fazia o sacrifício. Toda pessoa que ia ao sacerdote e levava o novilho, um animal, para que o animal fosse imolado pelos seus pecados. Diz o texto bíblico que na entrada do tabernáculo o sacerdote pegava o animal, cortava o animal em pedaço e colocava sobre o altar. Eita, meu Deus da glória, aleluia. O sacrifício era feito, o sacrifício era feito. Quem mandou fazer sacrifício não foi Moisés, quem mandou fazer sacrifício não foi Arão, quem mandou fazer sacrifício não foi Elias, não, filho de Arão, não foi Itamar, não foi Nadab, não, foi o próprio Deus que falou: tem que ter sacrifício no meio do meu povo, para que a minha glória venha descer sobre a sua vida. Fala para
sacerdote lavava as mãos e os pés, porque ele sabia que o ato exterior era santo, mas a tenda da congregação é mais santo ainda. Deus se fazia presente ali, irmão, na tenda da congregação. É por isso que o sacerdote lavava os seus pés, lavava as suas mãos e entrava na presença de Deus e dizia: eis-me aqui, Senhor, o teu servo, vivo para fazer a tua vontade. Só que é servo do Deus Altíssimo, está preparado nessa noite para fazer o sacrifício vivo para Deus de adoração. Abra a boca e adore. Abra a boca e adore, igreja. Adore ao Senhor. Adore ao Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre e está presente no meio do seu povo. O animal que era jogado sobre o altar, ele teria que ser queimado, porque se não fosse queimado, vinha as aves de rapinas e levava toda a carne que estava sobre o altar. Isso quer dizer que o seu sacrifício foi em vão, porque até você fez o sacrifício, você até levou o animal e entregou o sacerdote, mas depois vem ali a ave, e a ave leva. Eita, meu Deus da glória, eu me lembro Jesus pregando, aleluia, para os seus discípulos, e ele falava, aleluia, sobre a parábola do semeador. Aí ele falou, uma vez assim aconteceu, falando Jesus a parábola do semeador, que ele semeou a semente e veio uma ave do céu e levou a semente, levou o sacrifício. É por isso que a igreja não pode faltar fogo. Eita Jesus. É por isso que na vida do crente não pode faltar fogo. Porque se faltar fogo, Satanás leva o sacrifício e Deus não recebe. Mas se orarmos ao Senhor, o fogo do céu desce sobre o altar. O altar é consumido e o nome do Senhor glorificado. Não pode faltar fogo sobre o altar. Fala com o irmão. Não pode. Mais alto, não pode faltar fogo sobre o altar. Amados, depois que o sacerdote fazia o sacrifício, diz o texto bíblico que alguns cidadãos, Nadab e Abiú, eles viram no altar o fogo, mas depois o fogo que estava, ele estava aceso, mas eles fizeram o seguinte: vamos acender mais. Ora, segundo o texto bíblico, os sacerdotes não botam lenha, não leva fogo. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles levaram fogo estranho para o altar. E levando ele o fogo estranho para o altar, diz o texto bíblico que Deus consumiu os dois, porque saiu fogo sobre o altar e consumiu aqueles dois homens que quiseram dar uma mãozinha a Deus. Deus não precisa de mãozinha, Ele é todo poderoso, é Ele que opera, é Ele que faz. É Deus que está presente nessa noite, ouvindo a tua oração. Só quem crê na glória, só quem crê exalta ao Senhor, exalta o Todo-Poderoso que está presente nessa noite. O fogo não era aceso pelo homem. Moisés
Deus da glória. Tem pessoas que fazem a obra, mas faz a obra de qualquer jeito, aí não dura, é por isso que se acaba, passa o vento e leva. Mas quem faz com maneira de sentir, passa o vento, passa tudo, passa a geração, mas o teu nome fica gravado na memória, porque tu fizeste uma boa obra para Deus. Glória a Deus. Nossa, melhorou aqui. O fogo vinha de cima. Diz o texto bíblico em Êxodo, no capítulo 40, versículo 39, que depois que Moisés terminou todo aquele feito do tabernáculo, dividiu o tabernáculo em três partes: átrio, exterior, santo e lugar santo do santo, onde se encontrava a arca da aliança. Diz o texto bíblico, e depois que ele aprontou tudo, ficou tudo certinho, aí Deus apareceu. Glória a Deus. Quando Moisés falou: olha, está tudo pronto, o próprio Deus falou a mim pessoalmente que eu fizesse o tabernáculo, e eu fiz o tabernáculo. Diz o texto bíblico que a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo, e o tabernáculo foi cheio da sua glória, de um tal feito que o próprio Moisés queria sair do lado santo, do ato exterior para o santo, mas diz o texto bíblico que ele não conseguiu, porque grande foi a glória de Deus naquela noite, naquele lugar. Se você abrir a sua boca santa e começar a orar ao Senhor, independente da circunstância, a glória de Deus vai invadir a tua vida, vai invadir esse lugar, vai invadir a tua casa. Eu espero que o irmão dá glória para tu dar. Dá glória, independente do teu irmão dê glória. O fogo do altar não foi feito pelo homem, não foi aquecido pelo homem, não foi aceso pelo homem. Quem acendeu o fogo foi Deus. O sacerdote tinha a responsabilidade apenas de manter o fogo aceso. Você não pode acender o fogo, porque quem acende o fogo é Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não tardará. Três coisas ou três motivos que nós devemos fazer ou podemos fazer para que esse fogo não venha se apagar. Foi aceso. Se é Deus que acende, então foi aceso. Só que nós podemos fazer algumas coisas para que esse fogo não venha se apagar. Primeira coisa que nós podemos fazer: devemos manter as nossas vestes espirituais limpas. Está na Bíblia, irmão Jânio, tá? Levítico 6, versículo 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto do altar. Irmãos, o que significa esse linho, essa veste de linho que só o sacerdote usava? E outra coisa, o sacerdote não poderia usar fora do tabernáculo, é uma roupa específica para dentro do tabernáculo. Essa roupa, irmão, simboliza santificação. Se você quer permanecer com seu fogo aceso, é necessário que as vestes estejam limpas, as vestes de linho fino. Isso fala de santidade, santificação. Se andarmos ou estivermos as nossas vestes
14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Leve como os terras. Leva-nos sobre nós, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Só entra na cidade santa quem tem fogo. Se não tem fogo, não entra, porque fogo aqui simboliza a presença de Deus, simboliza a presença do Senhor na vida do homem e da mulher. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual, eita, fogo, todo mundo quer ter aceso. É tão bom ter fogo. Ninguém verá a Deus. O sacerdote vestia o linho. Se ele não vestisse, ele era consumado naquele momento, porque ele teria que ter a sua vida limpa, santificada na obra de Deus. Aí Deus aceitava o sacrifício. Aí o fogo continuava sobre o altar, aceso, aceso, aceso. Por que, irmão Jânio? Porque quem está prestando sacrifício está com as limpas, com a roupa limpa, branqueadas, com o sangue do Cordeiro. Leve como a raçúria. Só quem tem as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro nessa noite, dá uma rajada de glória para Jesus de Nazaré. O Senhor está presente nessa noite e tem fogo por multidões. Oh, glória! Começou bom. Deu vontade de dar uns pulozinhos aqui, mas o Espírito não deixou não. Aí vem o versículo: o Espírito do profeta é sujeito a ele. Se o Espírito do profeta não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se sujeita a ninguém. É o meu Espírito que se sujeita a mim. Aí eu pulo se eu quiser, sapateio se eu quiser. Se eu não quiser, eu não sapateio. Segunda coisa que nós devemos fazer, podemos fazer, para que o fogo sobre o nosso altar não venha se apagar. Devemos levar cinzas para fora do arraial. Esse negócio aqui é estreito, irmãos. Porque depois do sacrifício, teria, irmãos, que se tirar cinza que ficava a parte inferior do altar. Porque no meio do altar tinha uma grade que se colocava um animal em cima, todo cortado, e depois do animal consumido pelo fogo, a cinza caía embaixo, e viu o sacerdote com o cinzeiro, colocava o cinzeiro, a cinza do cinzeiro, e saía para um lugar distante, limpo, para derramar as cinzas. Vocês sabem o que significa cinza nesse texto? Eu vou te dizer. Cinzas significa ou fala de experiências passadas. Experiências passadas. Se eu levo o cordeiro para o sacerdote imolar ao meu favor, e o cordeiro que eu levei, o sacerdote imolou, pôs sobre o altar, queimou e caiu, então ali está a história. Porque sobre esse mesmo cordeiro, antes de ser imolado e morto,
ele assumiria o meu lugar. Por isso que o cordeiro teria que ser macho e limpo, sem nenhuma mancha. Então a cinza simboliza ou a expressão passada, ou experiências passadas. Aquilo que está a cinza embaixo do altar tem que ser tirado e levado para fora, para que depois você pegue o outro animal e faça o mesmo processo. Mas aquele animal que passou tem que ser levado para que Deus venha aceitar o outro. Se você não jogar as cinzas fora do sacrifício que tu fizeste de ontem, o Senhor não vai receber o de hoje. É isso que o texto quer dizer. Se você não jogar assim, irmãos, não é o sacerdote que joga assim no texto, Velho Testamento, mas no Novo Testamento, a Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então sou eu mesmo que pego as minhas cinzas, as coisas velhas passadas, os olhos, os carranchos do irmão, pecado velho engavetado embaixo, meu Deus, cômodo dentro do baú, sim, encrenca, dissensões. Eu pego a cinza, coloco no cinzeiro, vou até um lugar distante para que ninguém veja, e jogo as cinzas e volto e digo: Senhor, estou novamente com o novo cordeiro e eu entrego sobre o teu altar. Isso é sério. Se você não levar as cinzas de ontem, Deus não vai aceitar o teu sacrifício de hoje. Quantos estão levando cinzas? Só quem está levando cinza da glória, levando cinza para hoje, bem distante, para que ninguém venha buscar e apontar na tua cara. A palavra de Deus diz que Deus, Ele pega os meus e os teus pecados e lança no mar, lá do esquecimento. E diz o texto bíblico que Deus não se lembra mais. Irmãos, Deus é onisciente, como é que Ele não se lembra? E aí, como é que fica? Ele não leva em consideração mais. Sabe por quê? Porque já foi queimado o seu altar e já virou cinza. A carne colocada sobre o altar foi queimada com fogo de Deus e só restou as cinzas. É por isso que eu tenho que jogar cinzas. É por isso que o sacerdote tirava suas vestes, vestia outra, porque as vestes sacerdotal não pode sair lá fora, não. Ninguém pode ver o sacerdote com as vestes sacerdotais. Ele tirava, pegava o cinzeiro e saía. Ninguém via. Sabe por que ninguém via? Olha, eu vi. Foi naquele dia, 3:30 da tarde. Aí Deus faz com que ninguém veja. O teu sacrifício é só você e Deus. É só você e o Senhor. Ninguém pode se intrometer no teu sacrifício. É pessoal. Fala para o teu irmão, o teu sacrifício é pessoal. Cada um de nós tem que levar um cordeiro, tem que levar um animal. É pessoal. Aí, irmão Jânio, e agora? O que é que eu faço? Porque foi queimado, a cinza foi levada. Eita, Jesus, tão gostoso. Isaías 43:19. Eis
que farei uma coisa nova. Eita! Glória a Deus. Se você falou com o sacerdote e foi colocado no altar, um animal sobre o altar, isso fala de coisas presentes, recentes. E quando é queimado, não é mais recente, é passada. Mas o Senhor diz para ti nessa noite: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não saberia, eis que porei o caminho no deserto e o rio no ermo. Estou fazendo um milagre na tua vida, porque tu levaste as cinzas. Glória a Deus. Eu vou concluir. Sara, prepara o louvor, Sara. Só tem 2 minutos. E quando eu trago aqui o último tópico, a Sara prepara o louvor. E vamos terminar esse momento. Que hoje é só o primeiro dia. Amanhã tem mais, diga amém. E o fogo arderá continuamente, não é só hoje não. É amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. É sempre. Terceira coisa, irmãos, devemos colocar. Isso é bom demais. O que fazer para que o meu altar não venha se acabar, ou o meu fogo não venha se apagar? Devemos colocar lenha sobre o altar para que o fogo não venha se apagar. É tão simples. É simples. Não é só para pega. Não, pega fogo lá do outro altar vizinho. Não pode, é fogo estranho. Fogo do vizinho para cá é estranho. Tem que ser fogo no altar de Deus. Agora, o que significa lenha? Ainda que está o detalhe. Lenha significa, irmãos, oração. Crente que está em oração, o altar está fumegante. E tem fogo para ele e para o irmão. Já viu isso? Tem fogo para ele. E se o irmão passar por ainda não, o mão está quente. Se você me abraçar, você pula comigo no mistério. Porque eu tenho fogo para mim e para você. Lenha quer dizer, irmãos, oração. Outra coisa, lenha não pode faltar. Quer dizer, oração, ele fica no meio do caminho. Outra coisa, lenha quer dizer perseverança. Os que perseverarem até o fim, dar-te-ei a coroa. Perseverança. Hoje eu marcho, hoje eu oro, hoje eu tenho fé, mas amanhã não tenho. Tem que perseverar. O fogo não pode se apagar. O fogo está aceso. Quem acender foi Deus. Se Deus acender o fogo, você tem que pôr lenha para que o teu fogo venha estar aceso todos os dias. Oração, perseverança e amor. Altar sem amor, eita, aí eu baixo. Assim eu baixo na terra. É bem verdade que ele pula mais que o pastor Miguel, mas eu estou pulando também. Aqui tem fogo, né, pastor Miguel? Tem fogo no altar? Tem que ter fogo. E o fogo que acende é Deus, não é homem. Glória a Deus. A lenha, irmãos, é o amor. Não é amor pela minha esposa Mileide, que eu amo tanto. Não é amor pela a minha filha Eduarda, minha sogra. Eu amo as pessoas. É amor pelo irmão que falou de mim no Facebook, manteu a lenha, me quebrou todinho. Aí depois chega assim, meu irmão, tu me quebrasse, mas Jesus é contigo. Estou orando por ti. Isso é amor sobre o altar. E quem tem esse amor, o altar fulaga na presença de Deus. Só quem quer adore. Só quem quer adore. Só quem quer adore a Deus. Olha, Rocha.
Outra lenha. Não pode faltar. Outra lenha que é boa assim. Nem me combinar a súria. É a fé. Hebreus 6, 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, o meu altar está sem fogo. Tem que ter fé. Outra coisa, outra lenha que não pode faltar sobre o altar para que ele não se apague. Comprometimento com Deus. Não, rapaz, que é isso? Só tem com o irmão Marcos. Porque ele, né? Você sabe, né? Deus abençoou. Eu sou amigo dele. Pai do irmão Josival, não. Oxe, só tem uma moto Suzuki. Eu sou mais andar no carro do ano. Comprometimento com o homem. Mas comprometimento com Deus é diferente. É o pobre e o rico clamando da mesma forma, da mesma intensidade. Seja rico, seja no ecosporte, seja de bicicleta, de moto. Eu estou amando, porque o fogo de Deus está aceso na minha vida. Canta, Sara. Já passei 2 minutos. O pastor vai puxar no meu paletó. Estou sem paletó aqui, mas ele puxa a minha camisa. Outra coisa, irmãos, que a lenha sobre o altar. Pode cantar, sabe? É Bíblia Sagrada. Tem que ter Bíblia. Meditar na Bíblia. Para que você venha estar sempre fumegante na presença do Senhor. A igreja de pé em nome de Jesus. Olha me cala na raçúria. O Deus que acende o fogo no altar está presente aqui nessa noite. Está enchendo a tua vida. Ama na raçúria. Oh, glória. Ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. O Deus de fogo está presente aqui nessa noite. Ele chegou para guerrear. E vai fazer milagre na tua vida. Ele desceu na terra, Vai acender o fogo no altar. Leve fogo na súria. Vai adorando nessa noite, exaltando o Deus que trabalha na atmosfera. Deus está entrando com providência na tua vida. Ele aceita o teu sacrifício.
está sendo aceito por Deus nessa noite. Porque Ele olhou para o teu coração e encontrou sinceridade. Pastor Miguel. A divisa é de fogo e o varão é de guerra. Onde está uma vida para Jesus nesta noite?